Olá! A partir de agora, você fica comigo no programa Assembleia Repórter Especial, Legado da Constituinte, que apresenta uma série de reportagens sobre os 25 anos da promulgação da Carta Magna de São Paulo. Escrita por 84 parlamentares eleitos pelo voto popular, a Constituição contou também com a ajuda de 4.600 emendas apresentadas pela sociedade civil. Nosso convidado de hoje, o ex-deputado Tonico Ramos, filiado na época ao PMDB, foi presidente da Assembleia Estadual Constituinte. Ele lembra o quanto foi difícil levar ao conhecimento da população os detalhes do trabalho que seria realizado e a importância de sua contribuição para fazer a nova carta. Os cidadãos foram convidados a participar por meio de faixas nas ruas e de chamadas em todas as emissoras de TV que transmitiam em São Paulo. O sentido do cumprimento de um dever cívico resultou em melhorias nas áreas de educação, saúde, segurança pública e meio ambiente. O ex-presidente da Assembleia conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, onde a nossa Constituição foi votada. Vamos ver? De 27 a 31 deste mês, a Assembleia Legislativa estará recebendo emendas. Emendas são sugestões que você pode dar aos 84 deputados que estão escrevendo a Constituição. Os deputados estaduais representam 10 partidos políticos e vêm dando o melhor de si para que a Constituição atenda à necessidade do povo paulista. Necessidade de mais educação e saúde, mais segurança e liberdade, mais autonomia para os municípios. Portanto, participe. A partir de quinta-feira, colabore com os deputados estaduais. Venha fazer valer os seus direitos. Eu vou conversar com o deputado Antônio Cleidenir Ramos, Tonico Ramos, advogado, agricultor, presidente do Diretório Municipal do PMDB em Araras, foi deputado estadual 83, 87, 87, 91, 91 a 95. Foi eleito a Constituinte com 56.757 votos, a maior parte na região de Araras. Foi presidente da Assembleia Legislativa, biênio 89-91, também presidente da Constituinte. Exerceu interinamente o cargo de governador do estado em 91. Muito bem-vindo, deputado Tonico Ramos, a este legado da Constituinte. O senhor estava explicando aqui a Tonico Ramos, que acrescentou o seu nome. Vamos contar um pedaço dessa história, é importante falar, para as pessoas lembrarem como é que foi essa época. Aliás, a mesma época que o Lula também agregou Lula ao Luiz Inácio, é isso? Não foi a época, foi somente uma eleição. Uma eleição apenas? Foi o oportunismo de quem governava e estabeleceu que para que você pudesse ter o seu nome na cédula, sim, era obrigado a constar no nome. Então eu fui obrigado a fazer um assentamento no nome. Então todos os documentos meus, da minha mulher, dos meus filhos, foram obrigados a ser mudados. A mesma coisa aconteceu com Lula. Sim. Deputado, vamos falar sobre os 25 anos da Constituição de todos nós paulistas. Esta é a sexta Constituição democrática, vamos dizer assim, e havia o anseio à época de se fazer a melhor Constituição de todos os tempos de nós todos paulistas. Vamos falar um pouco desse trabalho, como foi capitanear esse trabalho à frente da Assembleia Constituinte, deputado? Não havia um anseio. Havia uma vontade popular, porque saímos de uma transição muito rica e, ao mesmo tempo, muito complicada. Se você pegar o governo, vamos iniciar aí a avaliação do governo Figueiredo, sim, com a eleição do Tancredo Neves. Com a morte do Tancredo, assume Sarney. Assumindo Sarney as dificuldades que o país tinha de democracia e o anseio por umas eleições diretas e também por uma constituinte. Se você apanhar a emenda Dante de Oliveira... Esteve nessa casa, Dante de Oliveira, aqui, temos fotos aí. Então, o Dante de Oliveira coloca emendas e infelizmente não foi aprovado, mas tivemos o movimento das diretas já. E com tudo isso, nasce em 1987, em 88 inicia a elaboração da Constituição Nacional,
Sim. Em dia 5 de outubro de 88 é promulgada, e aí inicia em todos os estados a Constituição estadual. É uma corrida contra o tempo, havia um prazo certo de 1 ano para a confecção, vamos dizer assim, da Carta dos Paulistas, como foi a primeira hora, logo depois de iniciado o trabalho dos constituintes paulistas. Tinha que estabelecer prazo. Sim. Se não estabelecesse prazo, Aí, o legislativo necessita dessa pressão. Então estabeleceu o prazo de janeiro a outubro, se não me falha a memória. Depois estabeleceu de outubro a outubro de 89 estadual, depois vieram a lei orgânica do município. Dos municípios, isso. Tá. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho nesta casa, vendo inclusive, primeiro, o fato de o aprimoramento democrático. A gente teve 6 constituições no estado de São Paulo. A primeira, 1891, era tida como muito aristocrática. Depois vieram outras constituições, 1935, 1947. Depois, 89. Havia, como o senhor disse, um anseio popular. Como integrar a sociedade às leis, fazer com que o povo participasse das suas escolhas políticas? O mais difícil era levar ao conhecimento do povo o que era a Constituição. Sim. Em cada 10 pessoas, 9 não sabem o que é Constituição. Imagina fazer uma Constituinte. E para elaborar essa Constituinte, fomos eleitos para ser Constituinte. Sim. E a partir desse momento, formou-se um grupo aqui com Luiz Carlos Santos, com uma preparação da Constituinte presidida pelo Luiz Máximo, que fez um trabalho muito importante na Constituição de 89. Ele foi presidente em 88, depois eu assumo em 89. Sim. E foi colocado um trabalho de todos os deputados, por sinal, inicio elogiando aos 84 deputados. Todos eles dedicaram tempo integral, idealismo, coragem, ousadia, vontade de servir esse Estado com a melhor constituinte que o São Paulo já teve. Sim. Deputado, para que puséssemos de pé isso, havia necessidade de comunicar. Então colocamos uma faixa na frente da Assembleia. São Paulo escreve a sua Constituição. Ajude, contribua. Foi colocado uma aqui e outra no viaduto em Anhangabaú. Sim. Os canais de televisão deram 3 minutos durante 60 dias. Custo zero. Graças me obriga a nominá-los. Sim. João Saad da Bandeirantes, a TV Record, Os Machado de Carvalho, é? Machado de Carvalho, o TV Manchete, que era o Salomão Schwartz, o Historiar do Silvio Santos, Do SBT. O Maluf, que era o diretor da TV Bandeirantes, ajudou muito, e o Aranha Neto, que era da TV Globo. Todos esses fizemos várias reuniões e deram 1 minuto no horário nobre. Sim. E 2 minutos no horário convencional. Sim. E graças à contribuição da TV Cultura, que ajudou muito, que foi o Mulaé. Sim. Essa contribuição gerou a aproximação da Assembleia com o povo paulista, inclusive as contribuições chegaram em quantidade e em qualidade para ajudar a escrever a Carta dos Paulistas, deputado? Como é que foi? Olha, para ter uma ideia, nós tivemos 6.000 e poucas emendas. Sim. Nós tivemos 652 emendas populares. Uhum. A OAB mandou 36 emendas. A deputada Erondina trouxe 27 emendas representando os municípios. Sim. E os deputados estaduais fizeram
muitas emendas. Sim. Como é que foi o ânimo dos partidos políticos? Eu lembro aqui que na Constituição de 67 e 69, o bipartidarismo. A época que o senhor presidia a Assembleia Constituinte nessa casa eram 10 partidos. Hoje são 18, na próxima legislatura 21 partidos. Como era o nível de diálogo dos partidos? Eu lembro, o senhor estava na época PMDB, né, que era a presidência da casa. Como era o ânimo dos partidos, como era discutir, debater política com 10 partidos? Não, 10, 18, 2, é sempre a mesma coisa. O que é importante é que cada partido tenha pessoas que estão dispostas a discutir. Sim. Tem uns que não interessam discutir. Naquela época, o PMDB, o PSDB saiu do PMDB para formar o PSDB, o PT era muito atuante na área da oposição, o PTB atuante, o PDT atuante, então o PFL também muito atuante. Então os partidos, eles conversavam entre eles como se estivesse cumprindo o dever cívico. Sim. Não tinha aquela brincadeira de não discutir. Deputado, aliás, o seu partido, o PMDB, à época, 23 cadeiras de 84, né? À época eram 84 deputados nesta Casa de Leis. Depois o PTB com 13, o PFL com 12, o PSDB, que hoje é majoritário, com 12, o Partido dos Trabalhadores, 10 deputados, que faziam muito barulho, né? O senhor lembra aqui que a oposição era muito aguerrida. O PDS, Partido Democrático Social, com 9, o PDT com 2, o Partido Liberal com 1, PRN 1 e o PDC, Partido Democrata Cristão, com um representante. O jogo de oposições e situação aqui, como é que era? Ou na Constituinte todos, digamos assim, foram conclamados a trabalhar os capítulos da Constituição e aí não tinha espaço para política partidária? Olha, se você pensar individualmente, a gente retira alguns parlamentares sem ver partido. Agora, os melhores quadros, vamos dizer. Os melhores quadros. E eles naturalmente iam congregando os outros, entendendo que a lei maior, a Constituição, deveria ter muita responsabilidade. Sim. Então todos eles pensaram muito na educação, muito na saúde, muito no meio ambiente, muito no social. Sim. E cada um com uma contribuição. Para você ter uma ideia, a FAPESP, a Fundação de Ensino à Pesquisa, sim, tinha 0,5% da receita do Estado. Passou por unanimidade aumentando para 1%. Dobrou o aporte de recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa. Muito dinheiro. Sim. Na educação, todos os estados praticavam 25%. São Paulo foi o primeiro que colocou 30% da receita para a educação, porque entendia que a educação era prioridade para o desenvolvimento do Estado e do país. A elaboração da Carta Magna teve um prazo muito apertado para as discussões até a votação e, finalmente, sua promulgação. Foram necessárias muitas conversas de bastidores para se chegar a um consenso. Túnico Ramos acredita que nossa Assembleia Legislativa conseguiu resgatar, naquele período, parte do poder que a ditadura militar havia tirado dela. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial Legado da Constituinte. A gente volta já.